vencer. Geraldo Alckmin participou da convenção estadual tucana, que confirmou João Dória como candidato ao governo de São Paulo. A convenção nacional do PSDB à presidência será realizada neste sábado, 4 de agosto, em Brasília. E aí, professor? Bem, cada um se alia com quem quiser, né? Eu, por exemplo, se fosse política, nunca serei, nunca ia me aliar com bandidos. A minha aliança é com o eleitor, né? Não com bandidos. E não precisa se aliar com bandidos para ser eleito, não é condição indispensável. Ao contrário do que reza a lenda de muitos, que é fundamental se aliar com os bandidos, porque sem os bandidos não governo. Mentira! Nós só podemos ter um bom governo sem os bandidos. Tanto no momento pré-eleitoral, eleitoral, como pós-eleitoral, que é no momento do governo propriamente dito. Mas isso, segundo, essa é a minha leitura. Não significa que a minha leitura esteja absolutamente correta, só exista essa, não. Tem outros que interpretam de forma diferente. A convenção eu acompanhei, grande parte dos abraços são falsos, né? Tem gente esperando tomar uma facada nas costas na hora que tem aqueles abraços efusivos, tal, né? Tava toda a turma lá, falaram, discursaram, foram carregados, tudo aquilo que eu acompanho no mínimo desde o final dos anos 40, início dos anos 50 do século passado. É mais ou menos o mesmo tipo de espetáculo. Mas tudo bem, vamos ver agora concretamente como é que vai ser o processo eleitoral. Tendo a lembrar que entre o candidato e o Palácio do Planalto tem uma coisa chamada urna, né? E é ela que determina a eleição. Então, até o momento, as pesquisas de intenção de voto são muito questionadas. Aqui diversas vezes falamos sobre de alguns institutos, a dificuldade que eles têm de apreensão do real. Mas não parece até o momento que esse tipo de aliança tenha mudado alguma coisa. Mas depois do dia 5 de agosto, quando vão ser realizadas as últimas convenções, que é a data limite da Justiça Eleitoral, e nós poderemos ter um quadro um pouco mais concreto. Mas a situação é tão anômala, que existe candidatos, mas não tem vice. Então vários não têm vice. Alckmin não tem vice, Bolsonaro não tem vice, Ciro não tem vice, o PT não se sabe quem será o candidato, mas muito menos se sabe quem é o vice. Marina, idem, né? E assim sucessivamente. Um dos poucos que tem é o Guilherme Boulos com a Índia, né? A Guajajara. É, isso, suposta Índia. Então, a coisa toda é isso, nós somos um quadro muito ruim. Não achei correto o centro do discurso do Alckmin, que é a pacificação. Ele é tido como bom senso, e o discurso dele é esse mesmo, acho, para fazer a crítica às duas pontas, esquerda e direita. E a lembrança de Fernando Henrique, ao fim da inflação. Acho que o discurso do Alckmin é esse, não pode ser outro. Mas não sei pacificar o quê? A luta contra a corrupção não é uma atenção, é condição sine qua non do exercício da função pública, de uma república, né? A comparação com o fim do regime militar é absolutamente indevida, né? E com o governo Itamar também. Mas tudo bem, segue a vida. Mas o Alckmin vai ter que trabalhar muito, porque ele tem dificuldades, primeiro no estado que ele governou por 4 vezes. Não é fácil. A mudança, e nós temos falado daqui a semana, depois alguém vai dizer que é dele. Ontem eu li num jornal do Rio de Janeiro, um cidadão dizendo que não sei quem falou que é um absurdo transferir a autoridade para o vice-presidente quando o presidente viaja. Eu só queria dizer esse senhor de um jornal do Rio de Janeiro, quem escreveu isso em livro, inclusive em 2011, fui eu que tenho insistido isso no mínimo há uma década. E ele imputou a um terceiro, porque ele não gosta de meio bobo, um bobalhão, né? Um bobinho, desse que tem sobrenome pomposo e poucas vezes trabalhou na vida e tal. Então a questão que se coloca aí em relação à questão da candidatura Alckmin é a dificuldade, e nós falamos aqui, primeiro é São Paulo. São Paulo representa 22,5% do eleitorado. Aqui, se ele realmente crescer em São Paulo, e aí o erro dele qual foi? Márcio França. Aí que ele cometeu o erro lá atrás, quando ele insuflou Márcio França sair candidato. Rachou a base e ele acabou se enfraquecendo, além do desgaste natural de tanto tempo do PSDB à frente do governo estadual. Então ele vai ter de recompor esses cacos. Não é tarefa fácil. Vamos lembrar também, essa eleição será a propaganda mais curta da história. Então aquelas coisas aquelas reviravoltas que em outras eleições ocorreram, dificilmente ocorrerá na eleição de 2018. Esta meia hora do Jornal da Manhã